noite. Meu nome é Graciele, eu sou a diretora financeira da Drivin CX e hoje a gente vai falar de um tema que está muito em alta no momento, que é a evolução do ecossistema financeiro e o futuro dos meios de pagamento. Então é um tema muito longo, que tem muito assunto para falar. Eu vou tentar resumir aqui os principais pontos, tanto da evolução, do futuro e como que, principalmente do viés do controle, tá? Então, para começar a nossa conversa, um dado importante que o IDC trouxe recentemente foi que aproximadamente 60% do investimento empresarial ele vai ser direcionado para a transformação digital. O que fica mais evidente a necessidade da gente entender como que os métodos e meios de pagamento vão acompanhar essa transformação digital. Então a gente já consegue, se a gente pegar aí a última década, a gente consegue entender e principalmente visualizar o quanto que a gente teve evolução nos meios de pagamento. Então a gente está falando aí de um cenário em que tinha-se muito uso do cheque, e aí caiu em desuso com a modernização dos serviços bancários. E aí na sequência a gente tem cartão de débito e crédito, né, que surgiu principalmente aí na década de 20 com o boom da indústria automobilística. E aí na sequência a gente tem também muito relevante os subadquirentes, que são, o principal deles é o PayPal. E aí no Brasil a gente tem o PagSeguro e o Bcash. E que esses meios de pagamento eles tiveram um crescimento muito representativo, principalmente atrelado ao crescimento do e-commerce. Então, quando a gente fala de toda essa evolução na linha do tempo dos meios de pagamento, a gente começa a olhar para o futuro. Então, a gente começa a buscar a resposta, né, e ter cada vez mais curiosidade de como que serão esses meios de pagamento. Então, trazendo todo o ecossistema financeiro, eu vou dar um exemplo que fica mais claro da gente entender o papel que tem o meio de pagamento em todo o ecossistema financeiro. Então, eu vou dar o exemplo aqui do iFood. Então, o iFood, a gente consegue no iFood, ele é um modelo totalmente disruptivo. Eu vou dar um exemplo de que você pede uma comida no restaurante, você tem a opção do retire na loja e você tem a opção do físico para o cliente. Então, tudo isso trata-se de logística. Então, quando a gente fala dessa experiência do cliente, no final das contas, a cola desse ecossistema, a cola desse ciclo, é justamente o método de pagamento. Então, o método de pagamento ele está atrelado à satisfação do cliente, à experiência do cliente naquele sistema. Então, está aí a principal importância do método de pagamento no meio, principalmente na transformação digital. Outro exemplo que eu vou dar, então, assim, um passo atrás, né? Falando do IoT, o que é o IoT? Ele é uma ideia de que todos os dispositivos, eles podem se conectar de alguma forma. Então, o IoT nada mais é do que a internet das coisas. O que faz ainda mais evidente a necessidade e a evolução dos métodos de pagamento. Então, quando a gente, dentro do IoT, de que tudo pode ser conectado, a gente começa, de fato, a pensar como que será a forma de pagamento, que é o POT, que é o pagamento das coisas. Então, quando a gente traz esse pensamento, tem um outro exemplo muito interessante que eu gosto de dar, que é o Amazon Go. Então, o Amazon Go, qual a ideia do Amazon Go? É uma doceria, você entra na loja, você escolhe o seu produto, coloca na sacola e vai. As câmeras conectam a sua sacola, elas entendem todos os produtos que você adquiriu, manda para o seu smartphone e faz um pagamento automático. Então, para o futuro dos meios de pagamento, quando a gente começa a entender o nível em que todo o ciclo se conecta, a gente traz isso também, obviamente, para o controle. Então, falando como controle, a gente tem que estar muito atento, principalmente ao nosso ERP. O nosso ERP, ele tem que ser capaz
de conectar todas essas informações, ele tem que estar atualizado para que a gente consiga também, dentro do nosso cenário, refletir toda essa atualização. Então, esse eu acho que é um dos principais papéis que a gente tem aí e desafios pela frente, é modernizar principalmente os nossos ERPs. E aí, gente, eu tô falando, quando a gente fala, né, de grandes empresas, fica mais fácil. Quando a gente traz as opções que a gente tem de ERP para as pequenas e médias empresas, a gente começa a entender claramente o desafio que a gente tem pela frente, que é de fato refletir toda essa indústria, toda essa automação dentro do nosso sistema, e para que a gente consiga ter de fato um reflexo muito fiel e fidedigno de tudo que a gente vê no ecossistema financeiro. O tempo é muito corrido, eu vou encerrar por aqui, mas com certeza tem muito tema ainda relacionado a esse assunto para a gente falar. Então, um beijo e boa noite.